Sempre fui bom com as mãos, consertando coisas. É isso que eu faço. Eu passei os últimos 15 anos trabalhando para outras pessoas, girando chaves em suas garagens, observando-as levarem a maior parte dos lucros, enquanto eu trabalhava até tarde da noite, só para ganhar um salário meio decente. Mas eu tinha um plano: economizar o suficiente para abrir minha própria loja. Não foi fácil, mas ano passado eu consegui. Billy's Auto Service. Não é nada chique, apenas 3 baías e um pequeno escritório, mas é meu. April, minha esposa, me apoiou em tudo, pelo menos no começo. Ela tem 31 anos, é linda de um jeito que sempre me fez sentir sortuda. Estamos casados há 8 anos, juntos há mais tempo ainda. Ela estava lá quando eu não tinha muito, e ela estava lá quando finalmente abri minha loja. Mas eu podia dizer que o dinheiro, ou a falta dele, estava pesando sobre ela. Não estávamos nadando em dinheiro. Entre a hipoteca da casa e os empréstimos que fiz para a loja, as coisas estavam apertadas. April trabalhava meio período em um restaurante, só para ajudar a manter as coisas funcionando. Ela odiava aquele emprego, eu sabia, mesmo que ela não dissesse. Era como se ela tivesse vergonha de ainda estar servindo mesas aos 30 anos. Prometi a ela que as coisas iriam melhorar. Mas não melhoraram. Não rápido o suficiente, de qualquer forma. Eu estava me matando na loja todos os dias, às vezes em turnos de 12, 14 horas. April ficava irritada, dizendo que nunca passávamos tempo juntos. Ela me perguntava por que eu estava sempre tão cansado, por que eu não estava prestando atenção nela. Doeu, mas eu a lembrava de que estava fazendo tudo isso por nós, pelo nosso futuro. Ela geralmente apenas assentia e voltava a rolar a tela do celular, o que fazia cada vez mais ultimamente. Uma noite, cerca de 3 meses depois de abrir a loja, percebi que April tinha começado a se vestir de forma diferente. Foi sutil no começo, jeans mais apertados, uma blusa nova que mostrava mais pele do que o normal. Ela começou a usar maquiagem, mais do que costumava, mesmo quando estava saindo para o restaurante. Tentei apoiá-la. Eu não queria parecer inseguro, mas isso não me agradou. Ainda assim fiquei quieto, atribuindo isso ao fato de ela querer se sentir bem depois de meses de estresse. As coisas começaram a mudar depois disso. Ela chegava em casa mais tarde do que o normal, alegando que o restaurante estava com falta de pessoal ou que ela tinha parado para ajudar um amigo depois do trabalho. No começo eu acreditei nela, por que não acreditaria? Mas com o passar das semanas, suas histórias pararam de fazer sentido. Uma noite, ela estava sentada no sofá, seu rosto iluminado pelo brilho do telefone. Ela tinha um sorriso no rosto, um que eu não via há meses. Por um segundo, fiquei aliviado, pensando que talvez ela estivesse finalmente se sentindo melhor sobre tudo. Mas então ela me viu observando-a e rapidamente desligou o telefone, aquele sorriso desaparecendo em um instante. Senti algo me roendo, mas não disse nada naquele momento. Não queria parecer paranoico. Mas eu tinha que saber. Quem era? Perguntei, mantendo minha voz o mais casual possível. Apenas uma amiga do trabalho, ela disse rápido demais, sem me olhar nos olhos. Ela colocou o cabelo atrás da orelha, mas foi a maneira como sua voz vacilou que me pegou. Ela estava mentindo. Eu podia sentir que algo estava errado, mas reprimi. Disse a mim mesmo que estava pensando demais nas coisas, que estava apenas estressado com a loja não estar ganhando dinheiro suficiente. Ela não faria isso comigo, certo? April não era assim. Algumas semanas depois, decidi dar uma olhada nela depois que ela alegou que estava cobrindo um turno da noite no restaurante. Eram quase 22 horas e eu estava sentado na loja terminando alguns papéis quando aquela sensação desconfortável me atingiu novamente. Peguei minhas chaves e dirigi até lá, pensando que talvez eu a surpreendesse, talvez a levasse para um lanche tarde da noite depois do turno dela. Mas quando entrei no estacionamento, o carro dela não estava lá. Fiquei sentado lá por alguns minutos, apenas olhando para o espaço vazio onde o carro dela deveria estar, meu estômago balançando. Talvez ela tenha saído cedo. Talvez o turno dela tenha acabado antes de eu chegar. Mas algo não parecia certo. Dirigi para casa, tentando me convencer de que não era nada, mas a dúvida começou a se instalar em meu peito, pesada e fria.
Quando ela chegou em casa naquela noite, eu estava sentado no sofá esperando por ela. Ela entrou pela porta, sem esperar me ver ainda acordado. Ela pareceu surpresa, talvez até um pouco culpada. Ei, ela disse casualmente, tirando os sapatos. Não esperava que você estivesse acordado. Dia longo? Não respondi imediatamente, apenas a encarei, tentando ler seu rosto, tentando descobrir se o que eu estava pensando poderia ser verdade. Onde você estava? Perguntei, mantendo minha voz calma, embora meu interior parecesse estar em nós. Eu te disse, no restaurante. Tivemos um turno louco. O que houve com o interrogatório? Ela respondeu, seu tom defensivo. Mas eu sabia. Eu ainda não tinha provas, mas eu sabia. E essa foi a primeira noite em que não consegui dormir, deitado ali ao lado dela, olhando para o teto, imaginando quem mais estava chamando sua atenção. Depois daquela noite, tentei empurrar a dúvida para baixo. Eu me enterrei no trabalho, como sempre fazia quando as coisas ficavam pesadas demais. Imaginei que se eu apenas mantivesse a cabeça baixa, focada na loja, tudo acabaria voltando ao lugar. April estava passando por algo, e eu ficava dizendo a mim mesma que era só uma fase. Já passamos por momentos difíceis antes, mas sempre superamos. Desta vez não seria diferente. Pelo menos, era isso que eu ficava repetindo na minha cabeça. A loja não estava indo muito bem, mas estava se segurando. Por pouco. Alguns dias temos apenas alguns clientes, principalmente trocas de óleo e rodízios de pneus, pequenos serviços que não renderam muito. Mas eu não reclamava. Eu trabalhava até tarde da noite, esperando que o dia seguinte fosse melhor. A rotina me ajudou a ignorar a tensão crescente em casa. April tinha ficado mais distante. Ela saía com mais frequência, alegando que o trabalho a mantinha até tarde ou que precisava de um tempo para si mesma. Mas toda vez que ela chegava em casa, seus olhos pareciam mais distantes, como se ela não estivesse mais ali comigo. Acho que eu estava com muito medo de confrontar isso. Se eu continuasse moendo na loja, não teria que encarar o que quer que estivesse acontecendo entre nós. E então, uma noite, ela chegou em casa, seu rosto pálido, mãos inquietas de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela não parecia alguém que tinha saído com amigos ou que estava trabalhando até tarde. Ela parecia resignada. Precisamos conversar, Billy, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Essa era a última coisa que eu queria ouvir depois de passar 12 horas consertando motores quebrados. Mas eu podia dizer pelo tom dela que ela estava falando sério. Sentei-me à mesa da cozinha, minhas mãos ainda sujas da oficina, e esperei. Estou indo embora, ela disse. Simples assim. Sem preâmbulo, sem suavizar o golpe. Olhei para ela, pensando que devo ter ouvido errado. Do que você está falando? Não consigo mais fazer isso, ela disse, com a voz trêmula. Estou cansada, Billy. Estou cansado de esperar que as coisas melhorem. Cansado das contas se acumulando. Cansado de você sempre estar na loja e nunca aqui. Eu já terminei. Ela não estava chorando. Ela nem parecia triste, só cansada, como ela disse. Ela parecia alguém que já tinha se decidido. E foi isso que mais me atingiu, ela não estava pedindo nada. Ela não estava pedindo para resolver as coisas ou dar um tempo. Ela estava me dizendo que tinha acabado, e eu podia dizer pelos seus olhos que ela estava pensando sobre isso há muito tempo. Eu já pedi o divórcio, ela acrescentou, tirando um envelope dobrado da bolsa e colocando-o sobre a mesa. Os papéis estão prontos. Vou ficar com uma amiga por um tempo. Ela não disse onde, não disse quem. Ela apenas pegou uma mochila que eu nem tinha notado que estava perto da porta, e com um último olhar na minha direção, ela saiu. Fiquei sentado ali por um longo tempo depois que ela saiu, o envelope em cima da mesa, me encarando de volta. Divórcio. Simples assim. Nenhuma luta, nenhum último esforço para salvar alguma coisa. Acho que foi isso que mais doeu, o quão fácil parecia para ela se afastar de tudo que construímos juntos. Nos dias seguintes, eu segui os movimentos. Eu acordava, ia até a loja e tentava me manter ocupada. Eu tinha que fazer isso, porque toda vez que eu diminuía o ritmo, toda vez que eu parava para pensar, tudo o que eu conseguia ver era April saindo por aquela porta, me deixando para juntar os cacos. As contas não pararam só porque ela se foi.
Se alguma coisa, elas pioraram. Agora eu estava pagando por tudo, a hipoteca, os empréstimos, as despesas médicas dela sozinha. Cada centavo que eu ganhava na loja ia direto para tentar manter minha cabeça fora d'água. Um dia, cerca de 2 semanas depois que April foi embora, recebi uma ligação do banco. Aparentemente, ela havia feito um pequeno empréstimo pessoal antes de ir embora, usando os nomes de nós dois. Agora eu também estava na corda bamba por isso. Ela não me contou sobre isso, não perguntou se eu estava bem com isso, apenas fez e desapareceu. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Por que ela faria isso? Só alguns dias depois, é que a notícia inesperada chegou. Eu estava trabalhando até tarde na loja, quando um dos meus clientes regulares, Gary, um cara mais velho que morou na cidade a vida inteira, veio buscar sua caminhonete. Gary é um cara falante e sempre está de ouvido atento quando se trata de fofocas locais. Ele estava na metade do caminho me contando sobre uma nova construção que estava sendo construída no centro da cidade quando parou, olhou para mim e disse: "Ei, Billy. Ouvi falar de você e April. Que pena, cara. Mas, eu não sabia que ela estava saindo com outra pessoa." Eu congelei. O quê? Gary pareceu desconfortável, como se tivesse se arrependido de ter tocado no assunto. Quer dizer, as pessoas falam, sabe? Imaginei que você soubesse. Ela anda andando com um cara de fora da cidade. Um sujeito rico. Dirige uma Mercedes preta. Vi eles juntos algumas vezes. Pensei que ela talvez tivesse te contado. Meu estômago caiu. Quem é ele? Não sei o nome dele. Só sei que ele é um cara de negócios de loja. Imobiliário, ou algo assim. Provavelmente tem mais dinheiro do que o resto de nós juntos. Não ouvi muito depois disso. Uma Mercedes preta? April estava saindo com um cara com dinheiro, enquanto eu estava me matando tentando sobreviver. Minha cabeça estava girando. Eu queria confrontá-la, ligar para ela, exigir respostas, mas sabia que isso não me levaria a lugar nenhum. Ela já tinha ido embora. No dia seguinte, tive outra surpresa. Uma carta registrada chegou à loja, um aviso de despejo para nossa casa. April tinha parado de pagar sua metade da hipoteca meses atrás, drenando as poucas economias que tínhamos, e eu nem sabia. Todos aqueles turnos noturnos, todo aquele trabalho extra, não era só para ajudar um amigo. Era para montar sua nova vida com esse cara. E agora, aqui estava eu, deixada para limpar a bagunça. Os papéis do divórcio estavam em cartaz na mesa da cozinha, mas não importava. Ela já tinha ido embora, e eu fiquei para descobrir como pagar por tudo que ela tinha deixado para trás. Mas algo não parecia certo. Quem era esse cara, e por que ela tinha ido tão longe nesse divórcio, antes mesmo que eu soubesse que ele estava chegando? Parecia mais do que apenas ela estar cansada da nossa vida. Já fazia algumas semanas desde que Gary soltou aquela bomba sobre April e o cara da Mercedes. A coisa toda chacoalhava no meu cérebro como um parafuso solto, mas eu ainda não sabia o que fazer com isso. Eu não conseguia uma resposta direta dela, e ligar para ela para discutir o assunto parecia dar a ela a satisfação de saber que ela ainda tinha algum tipo de poder sobre mim. Então eu fiz o que sempre faço quando a vida me dá um chute nos dentes: trabalhei. A loja ainda estava com dificuldades, mas era a única coisa que me mantinha sã. Eu estava no piloto automático na maioria dos dias, me arrastando por trocas de óleo e trabalhos de quebra, minha mente em outro lugar completamente. As contas estavam se acumulando mais rápido do que eu conseguia controlar, e eu não tinha certeza de quanto tempo mais eu conseguiria aguentar. Então, numa tarde chuvosa, quando eu estava prestes a fechar a loja, ouvi a campainha da porta. Eu me virei, limpando minhas mãos em um pano, e congelei. April estava parada na porta, encharcada pela chuva, mas ainda se segurando do jeito que sempre fazia. Só que dessa vez, ela não parecia a mulher que me abandonou. Sua maquiagem estava borrada, seu cabelo uma bagunça. Em seus olhos, aqueles olhos frios e distantes, agora estavam selvagens, cheios de algo que eu não tinha visto antes. Pânico. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, tentando manter minha voz firme. Eu não tinha tempo para os jogos dela. Não agora. Ela entrou, os braços cruzados, como se estivesse se preparando para algo. "Preciso falar com você, Billy. Isso é importante."
Eu quase ri. Agora? Você quer conversar agora? Depois que você se foi por semanas, me deixou com uma pilha de contas e uma hipoteca que eu nem consigo pagar. Você tem coragem, April? Ela estremeceu, mas não recuou. Por favor. Só me escute. Joguei o pano no balcão, limpando o óleo das mãos, tentando manter a raiva longe da minha voz. Tudo bem. O que você quer? Ela hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Aquele cara, aquele de quem você ouviu falar, ele não era o que eu pensava que ele era. Eu pensei que estava, ela parou, mordendo o lábio. Eu pensei que estava saindo dessa confusão, Billy. Eu pensei que ele poderia me ajudar, nos ajudar. Mas ele armou para mim. Meu maxilar se apertou. Armou para você? Do que você está falando? April respirou fundo, andando de um lado para o outro na minha frente, como se não conseguisse ficar parada. Eu não queria te deixar assim, eu juro. Mas ele me prometeu coisas. Ele me disse que poderia fazer tudo melhorar, que eu não precisava mais lutar. Eu pensei que ela balançou a cabeça. Eu fui idiota. Ele só me usou. Olhei para ela, sem saber se estava mais bravo ou confuso. O que quer dizer com usou você? Ela olhou para o chão, sua voz mais baixa agora. Ele já fez isso antes, Billy. Não sou a primeira. Ele encontra mulheres como eu, aquelas que estão cansadas, que se sentem presas. Ele faz o papel, rico, bem-sucedido, charmoso. Nos faz pensar que somos especiais. Mas quando ele consegue o que quer, ele segue em frente. Descobri que ele tem outra mulher agora, provavelmente contando a ela as mesmas mentiras. Eu não sabia se sentia pena dela ou apenas furiosa. E daí, April? Você me deixa, fica com um cara rico e agora que ele te abandonou, você volta rastejando. O que você esperava que eu fizesse, me sentisse mal por você? Te recebesse em casa? Os olhos dela brilharam de raiva. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu queria jogar fora 8 anos de casamento por causa de alguma fantasia? Eu pensei que estava fazendo o que era melhor para mim, para nós. Eu não queria mais te arrastar para baixo. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Me arrastar para baixo? April, você me deixou no meio da nossa pior luta financeira, não me disse nada, e agora sou eu que estou me afogando em dívidas. Não sei como vou manter a loja aberta, muito menos manter a casa. E você quer que eu acredite que você fez isso por nós? Ela deu um passo à frente, desespero na voz. Billy, eu não sabia o quão ruim isso ficaria. Achei que poderia consertar. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de desgosto e tristeza. Você não consertou nada, April. Você só piorou tudo. Você saiu correndo, achando que um cara com dinheiro resolveria todos os seus problemas, mas agora você vê as coisas como elas são. Você deixou ele brincar com você, e agora espera que eu limpe a bagunça? O rosto dela endureceu. Ele me prometeu coisas, Billy. Ele disse que cuidaria de mim. Eu não sabia mais o que fazer. Você nunca esteve aqui, sempre trabalhando, e eu me senti invisível para você. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Desviei o olhar, não querendo admitir que havia alguma verdade no que ela disse. Eu estava trabalhando o tempo todo. Talvez eu a tenha perdido de vista em algum lugar ao longo do caminho. Mas isso não desculpava o que ela tinha feito. Respirei fundo, tentando manter a calma. E agora? Você veio aqui esperando o quê, exatamente? Que eu te perdoe. Que te aceite de volta. Os olhos dela brilharam de esperança, mas eu não ia dar isso a ela. Eu só queria que você entendesse, ela sussurrou. Eu estava desesperado. Eu cometi um erro. Eu me levantei ereto, a raiva finalmente rompendo. April, você não cometeu apenas um erro. Você me abandonou. Você me deixou aqui para lidar com tudo isso sozinha. E agora você quer simpatia porque algum babaca rico te enganou? Sinto muito, mas não posso mais fazer isso. Você fez sua escolha, e agora tem que viver com isso. O rosto dela caiu, o último resquício de esperança se esvaindo de seus olhos. Então é isso? Eu assenti. Sim. É isso. Você não é mais meu problema. Por um momento, ela apenas ficou ali, como se estivesse tentando decidir se poderia dizer algo para mudar minha mente. Mas quando percebeu que eu não estava me mexendo, ela se virou e voltou para a chuva.
Eu não corri atrás dela. Eu nem a vi sair. Eu só apaguei as luzes, tranquei a loja e fui para casa, para uma casa vazia. Só quando me sentei à mesa da cozinha, olhando para os papéis do divórcio, que ela havia deixado semanas atrás, é que senti o peso de tudo afundar. April tinha sido enganada, claro, mas ela tinha me enganado também. E agora, eu tinha que limpar a bagunça de nós dois. Mas a parte que mais me marcou foi o que Gary disse: esse cara já tinha feito isso antes. Ele não era apenas um cara rico aleatório que a enganou. Depois que April foi embora naquela noite, pensei que seria a última vez. Ela tinha feito a cama, e agora ela teria que deitar nela. Eu estava acabado. Ou pelo menos, eu queria estar. Mas algo continuou me roendo, aquele sentimento inacabado, pairando sobre tudo como uma nuvem de tempestade. A coisa que realmente ficou comigo foi na traição de April. Eu tinha me conformado com isso do meu próprio jeito. Era ele. O homem na Mercedes preta. O cara que apareceu, fez todas aquelas promessas e a deixou abandonada quando terminou. Ele não era apenas um idiota rico que se aproveitou da minha esposa. Senti o sangue sumir do meu rosto, mas mantive a calma. Ele não tinha ideia de quem eu era. Para ele, eu era apenas mais um mecânico, alguém abaixo dele. E era exatamente assim que eu queria. Posso ajudar? Perguntei, caminhando até o carro, minha voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. Ele mal olhou para mim, muito ocupado avaliando os danos. Sim, me meti numa enrascada. Preciso consertar isso. Você consegue fazer isso hoje? Fingi estudar o paralama, passando a mão pelo arranhão. Parece uma ruim. Pode demorar um pouco mais do que hoje. Ele finalmente olhou para mim, com impaciência nos olhos. Quanto tempo? Depende. Vou ter que verificar sob o capô também, para ter certeza de que nada mais está fora do lugar. Ele suspirou, claramente irritado. Tudo bem, tanto faz. Só faça o mais rápido possível. Tenho reuniões o dia todo. Claro, eu disse, escondendo a satisfação na minha voz. Nós cuidaremos disso. Ele me entregou suas chaves sem dizer mais nada, nem se importando em perguntar meu nome ou qualquer coisa sobre a loja. Parece familiar? Eu congelei. Fraude? Lavagem de dinheiro? Esse cara não era só um babaca rico. Ele era um criminoso, e April tinha sido pega nisso sem nem saber. Percebi que isso era maior do que eu pensava, muito maior. Limpei a garganta, tentando manter a voz firme. Não, eu não sabia de nada disso. Como eu disse, ele só veio para um concerto. Os policiais se entreolharam de novo, depois olharam para mim. Vamos precisar inspecionar o veículo. Estamos tentando cometer um deslize, e essa pode ser nossa chance. Eu assenti, me afastando enquanto eles se moviam em direção ao carro. Por dentro, eu estava cambaleando. April tinha se apaixonado por esse cara, achando que ele era a saída dela. Mas o tempo todo, ele estava usando ela, assim como todos os outros. Ela não foi a primeira, e não seria a última. Quando os policiais começaram a revistar o carro, um deles tirou um pequeno envelope do porta-luvas. Ele o abriu e assobiou baixinho. Bem, olhe para isso. Inclinei-me para ver o que era: dinheiro. Derek Reis tinha mexido com o cara errado, e agora eu tinha algo contra ele. Algo que poderia arruiná-lo, assim como ele arruinou tantos outros. Eu ainda não tinha terminado. Nem de longe. Não demorou muito depois que a polícia foi embora para Derek voltar. Eu não o esperava tão cedo, mas não estava disposto a deixá-lo escapar. A polícia tinha me dito para ficar fora disso, para chamá-los se ele aparecesse novamente. Mas eu tinha minhas próprias contas a acertar. Isso era pessoal agora. Eu estava trabalhando em um caminhão velho, quando ouvi o som de pneus caros chegando na oficina novamente. Com certeza, lá estava ele, Derek Reis, entrando como se fosse o dono do lugar, todo o cabelo cortado para trás e arrogância. Ele nem olhou para mim quando entrou, ocupado demais verificando o relógio e parecendo irritado. Espero que meu carro esteja pronto, ele disse, sua voz pingando impaciência. Limpei minhas mãos no meu pano e me virei para encará-lo. Está pronto, tudo bem. Mas precisamos conversar primeiro. Derek finalmente olhou para cima, seus olhos se estreitando enquanto ele me avaliava. Conversar? Sobre o quê?
Dei um passo à frente, mantendo a voz firme. Sobre como você tem usado mulheres, incluindo minha esposa, para seus pequenos golpes. A expressão dele não mudou a princípio, mas vi o lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Não sei onde você quer chegar, ele disse, mas o tom áspero em sua voz me disse que eu estava no caminho certo. Eu sei quem você é, Derek. A polícia estava aqui, vasculhando seu carro. Eles encontraram mais do que o suficiente para enterrá-lo. Fraude, lavagem de dinheiro, e não vamos esquecer a maneira como você joga com mulheres como April. Fazendo-os pensar que você vai salvá-los, apenas para deixá-los quando terminar. Ele não vacilou, mas eu podia ver a tensão crescendo em sua mandíbula. Você está muito fora de sua profundidade, amigo. Isso não é da sua conta. Vá embora agora, e você ainda pode ficar com sua lojinha. Ela parecia diferente, quase vazia. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos como se ela não dormisse há dias. Ela deve ter ouvido sobre o que aconteceu com Derek e a polícia, e agora ela estava aqui, presa entre a bagunça que ela ajudou a criar e o homem que destruiu sua vida. April, eu disse, minha voz mais suave agora, mas ela não olhou para mim. Seus olhos estavam presos em Derek. Você mentiu para mim, ela sussurrou, sua voz quase um suspiro. Você me disse que cuidaria de mim, que me ajudaria a sair. Você me fez deixá-lo deixar Billy, e para quê? Para que você pudesse me usar como todo mundo. Derek nem se incomodou em negar. Ele apenas zombou. Você não era nada mais que uma conveniência, April. Apenas mais uma mulher procurando uma fuga. Não haja como se não soubesse no que estava se metendo. Ela estremeceu com as palavras dele, mas havia uma força silenciosa por trás de sua expressão quebrada. Eu fui estúpida. Pensei que você fosse a resposta para tudo. Mas você está tão vazia quanto eu me sinto agora.